Beleza, meu público, meu povo, meus amigos, estudantes do Brasil inteiro e pessoas interessadas em cultura em geral. Hoje, no nosso curso de Geopolítica, nós voltamos para a Europa e vamos ver a unificação da Alemanha, que modificou a geopolítica, o status quo europeu, certo? Então vamos lá, bem curto, mas importante. A Guerra Franco-Prussiana é um conflito que levará ao encerramento, do que nós chamamos de unificação alemã. Ela ocorreu em 1870 a 1871. E é uma guerra, tá, gente, entre França e Alemanha. A Alemanha, até então chamada de Prússia, há muito tempo vem se fortalecendo, pessoal, desde o século XVIII, e vem conquistando vários territórios da Europa, principalmente, gente, tirando territórios do Império Austríaco ou Império Austro-Húngaro. Então, nesse momento, gente, chegou a um momento crucial, quando a Alemanha, ou Prússia, queria duas regiões riquíssimas, chamadas Alsácia e Lorena, que pertenciam à França. Por isso eclodiu esse conflito em 1870 a 1871. A Alemanha, a Prússia venceu, e então tornou-se, de fato, oficialmente, a Alemanha. A primeira consequência desse conflito, gente, é a formação do Segundo Reich Alemão. Relembrando, o primeiro Reich Alemão é o Sacro Império Romano Germânico, que persistiu durante 1000 anos, até que em 1806, o Napoleão, na sua expansão francesa, destruiu o Sacro Império. Beleza? Então, a Alemanha, descendente, a Prússia, descendente do Sacro Império, da cultura alemã, resolveu, então, criar o Segundo Reich Alemão. O terceiro será Hitler. Então, dá uma olhada aqui. O momento em que a gente está, lá em cima, Guilherme I, apoiado lá embaixo, em branco, gente, por Otto von Bismarck, na Sala dos Cristais, tá? No Palácio de Versalhes, é coroado imperador do Segundo Reich Alemão. Tá? Marcos, por que é tão importante? Porque a Alemanha, gente, torna-se uma potência. E eu vou te explicar aqui. E por quê? Porque ela conquista essas duas regiões, Alsácia e Lorena, retiradas da França. Só que, historicamente, essas regiões já tinham sido do Sacro Império. Beleza? E lá, gente, na Guerra dos 30 Anos, certo? Pelo Tratado de Westfália e dos Pirineus, certo? Luís XIV, ainda na época, certo? Tinha conquistado do Sacro Império Romano Germânico. Então, agora, depois de muito tempo, essa região, Alsácia e Lorena, olha lá, ricas em minérios, são conquistadas pelo Segundo Reich Alemão. Então, entrou, gente, muito carvão, ferro, minérios essenciais na Segunda Revolução Industrial do século XIX. Então, gente, consequência. A conquista da Alsácia e Lorena faz com que a França não aceite e vá querer o revanchismo. Historicamente, gente, tá? A Alemanha vai ampliar a sua marinha, a sua ferrovias. E aí, cada vez que a sua marinha mercante se expande, certo? Ela precisa cada vez mais de mercados consumidores. Cada vez que ela expande as ferrovias, ela expande a sua necessidade de mercados consumidores. Ao aumentar a produção de minérios e aço, nós vamos formar os grandes cartéis e trusts, características das grandes empresas monopolizantes, tá? Certo? Da Segunda Revolução Industrial. Então, esse período, gente, relembra, é um período de uma nova forma de capitalismo, chamado capitalismo monopolista ou capitalismo financeiro. A formação dos grandes trusts, dos cartéis, grandes empresas que precisam cada vez mais de mercados consumidores. Os holdings, as grandes empresas financeiras que aplicam cada vez mais na Bolsa de Valores. Então, gente, não é algo separado da economia. Ao contrário, se a Alemanha transforma-se numa das maiores produtoras de minérios e aço, se ela possui grandes cartéis e trusts, um dos grandes, gente, cartéis é uma empresa chamada Krupp, que eu preciso explicar. Essa empresa Krupp começou a produzir 10 vezes mais aço. E ela começou a fazer algo que é conhecido no mercado como dumping. O que é dumping? É baixar o preço do seu produto. Quando tu baixa muito o preço do seu produto, qual é o objetivo? Destruir as inimigas, destruir as concorrentes.
E aí uma pergunta histórica. Marcos, quais eram as grandes empresas produtoras de aço concorrentes da Krupp alemã? Inglaterra e França. Entenderam? Por isso as grandes empresas da Inglaterra e França vão falar, impor a seus governos o seguinte: precisamos destruir a Alemanha. Certo? Então, a guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, elas vêm daqui. A origem é isso aqui. Uma disputa internacional por mercados consumidores. Vamos lá, gente? Isso acirra a rivalidade da Inglaterra com a Inglaterra, ou contra a Inglaterra, por mercados consumidores. Então é interessante que, historicamente, os inimigos eram Inglaterra e França. Lembram? Só que no momento que Inglaterra e França têm suas indústrias desenvolvidas, beleza? Tem mercados. E aí surge uma nova potência. Nós poderíamos falar assim, tá? Alemanha e Itália, que se unificaram justamente em 70 e 71. Mas é importante que a Alemanha tornou-se uma grande potência. E ao tornar-se uma grande potência industrial, ela abala, olha pessoal, ela vai abalar o equilíbrio europeu. Ela abala o que nós chamamos de status quo, o poder que existia. Mas é evidente, né, pessoal? E aí o que ocorre? A Alemanha vira uma potência, abala o status quo, e aí ela se torna a grande inimiga comercial e econômica de França e Inglaterra. França e Inglaterra irão se unir à Rússia na chamada Tríplice Entente. Beleza? A Alemanha vai se unir à Áustria-Hungria e à Itália na Tríplice Aliança. Esse jogo político, esse jogo de cadeiras, essa dança de cadeiras geopolítica levará, gente, olha lá que tristeza, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Por quê? De novo, a unificação da Itália e da Alemanha, principalmente da Alemanha, abala o equilíbrio geopolítico europeu, abala o status quo, que era o poder da Inglaterra e da França, e levará, leia lá, gente, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que causarão a morte de, no mínimo, 80 milhões de pessoas. Por isso que eu escolhi a unificação alemã, que ocorreu na Guerra Franco-Prussiana, em 1871, como, tá, pessoal, um dos conflitos geopolíticos mais importantes da história. Porque ela levará a dança de cadeiras, ao fortalecimento da Alemanha e a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a morte, então, de 80 milhões de pessoas. E, infelizmente, mais um grande conflito internacional com a morte de dezenas de milhões de pessoas. E aí, pessoal, aprendeu? Curtiu? Gostou? Então, bora fazer história. Vem para História para Valer. Um grande abraço, meu povo.